Alexandre na área. Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. Foi resgatado esse vídeo aqui lá do canal do Cortes do Narrativando. Não sei se sou inscrito no canal original, esse aqui parece ser só de corte, né? Fui desafiado por um fanboy de ReZero. Tá bom? Bora dar uma olhada aqui nesse vídeo, naquele esquema. Bora entender o que ele estará falando sobre isto em 3, 2, 1, play. Um fanboy de ReZero me mandou uma apresentação enorme em PDF, refutando, fazendo uma resposta ao meu vídeo sobre ReZero. Junto desse PDF tem um outro documento com mais 50 páginas, mas na live a gente só vai ver esse aqui. Cara, tá com papel na Então, mão. vamos ver se ele conseguiu, né, fazer uma resposta interessante pro meu vídeo, ou se ele veio só com hipérboles e falácias. Então foi o Marcos Subaru que mandou, valeu Marcos Subaru aí, pra trazer o entretenimento da live. Então vamos lá. Resposta ao Narrativando. ReZero é tudo isso mesmo? Análise da primeira temporada. Não, ReZero não é tudo isso, mas eu vou complementar a discussão. Vamos lá, bye, Marcos Subaru. Prazer, Marcos. Breve contexto. Sou da época que o canal Narrativando era apenas um N, sem rosto. Eu vi alguns vídeos soltos, mas não me prenderam ao ponto de eu acompanhar. Porém, fui fisgado a partir do vídeo de ReZero. Eu não concordava com tudo, mas achei uma análise muito honesta e interessante do ponto de vista técnico. Daí em diante eu acompanhei seu conteúdo riquíssimo e nutro cada vez mais admiração por ti. Valeu, mano. Tamo junto, inclusive, ele tá sempre aqui nas lives, sempre mandando alguma coisa de ReZero pra gente assistir. E eu tenho que ver a segunda temporada de ReZero ainda. Eu não vi porque eu sou enrolado, mas eu tenho interesse. Eu gosto de ReZero. Se me perguntarem, narrador, você gosta de ReZero? Eu falo, sim, eu gostei de ReZero. Narrador, recomendo assistir ReZero? Eu falaria, sim, recomendo assistir ReZero. Mas alguns fãs de ReZero ficaram muito putos com esse meu vídeo. Que é exatamente o que ele mostra aqui. Pô, galera, antes de iniciar, preciso demonstrar meu descontentamento com a reação de uma boa parcela dos comentários. Eu nem sei se foi uma boa parcela, foi só alguns. Mano, após 2016, um fã médio de ReZero estava acostumado a críticas como: é ruim porque o Subaru é fraco. Ai, caralho, mané, tem umas críticas muito merda. Não se acostuma a morrer. Caralho. Não se mata na primeira oportunidade, etc. Então, ele não se acostuma sempre que morre. Como é que é? Não se acostuma a morrer. Não se acostuma a morrer, melhor dizendo. Ou seja, o cara morre várias vezes e ele ainda não está acostumado a morrer. O cara fala como se fosse uma parada que é tipo, mano, que coisa fácil de fazer, né? Olha, é tão confortante morrer e voltar depois, de boa, das formas que ele morre. Pô, as pessoas já reclamam quando fica com um machucadinho. Eu já cansei de ter aqueles machucadinhos, não sei se vocês já tiveram, mas aqueles machucadinhos que fica bem aqui. Tipo, não é nada significativo, mas é um machucadinho tão chato que você faz qualquer coisa e incomoda. Você molha, incomoda. Você encosta assim que incomoda. Mas não foi uma vez só que aconteceu várias vezes comigo. Tem um machucadinho aqui ou aqui nos dedos, assim, nessa parte da unha aqui. Um negocinho bobo, eu não me acostumei. Eu tenho 39 anos e não me acostumei com essa dor ainda. Tu acha que o cara que morre do jeito que ele já morreu várias e várias vezes, de várias formas diferentes, o cara vai se acostumar? Realmente são críticas merda, tá ligado? Por conta disso, minha expectativa era que a comunidade visse o vídeo e dissesse do fundo da alma, finalmente, alguém que não faz crítica merda. Mas a postura de boa parte foi se fechar da discussão e invalidar a análise. Aqui, ó. Essa é, sem dúvidas, a pior análise do canal. Você já foi assistir na base do ódio. Caraca, irmão, um vídeo inteiro esculachando a obra. Isso é tóxico pra caralho. Quem viu meu vídeo de ReZero com os olhos e ouvidos abertos, viu que não teve nada disso no vídeo, né? Aí aqui, esse cara comeu bosta antes de fazer esse vídeo. Não vou nem xingar. Já xingou, porra. Porque vai que esse narrador tem síndrome de Down pra não entender coisas básicas. Sim, meus 10 anos de trabalho na área não significam nada frente ao Zezinho Itachi 666. Foda, mano. Tendo expressado minha indignação, vamos começar. Narrador, gostaria de propor uma discussão aberta sobre a primeira temporada de ReZero, complementando a maior parte dos pontos trazidos no seu vídeo, deixando claro que não tenho tanto conhecimento técnico quanto você, porém posso trazer detalhes que talvez passaram despercebidos e outras interpretações. Beleza. Caso eu tenha entendido de forma errônea algum ponto do seu vídeo, por favor, sinta-se à vontade pra corrigir. Hoje a dicção tá braba, mano, hoje a dicção tá papo. Tem dia que eu não consigo ler uma frase, mas hoje tá no flow. Caso eu tenha entendido de forma errônea algum ponto do seu vídeo, por favor, sinta-se à vontade para corrigir. Se parecer que eu tô passando pano ou cantando migalhas, catando migalhas, a dicção foi pro caralho já, só foi eu falar. Esse cara é igual a mim, mano, ele começa dando de boa, do nada, engasga numa palavra, pronto, aí pronto, aí fica errando nas outras, tá ligado? Até pegar o trampo de novo. Paciência de me explicar como o elemento poderia ser melhor trabalhado, por gentileza. Vamos lá.
No minuto 6h30 ao 8h05 do seu vídeo, você pontua o seguinte. Inicialmente, o Subaru é definido como um otaku antissocial. Porém, quase todas as características que ele apresenta após ser invocado são extremamente sociais, o exato oposto. Você definiu isso como uma quebra de definição do personagem, que não vai afetar tanto a experiência por ser logo no início. No início a obra tem liberdade para definir o que ela quiser, basicamente. Então você se questiona, se ele quer se passar por outra pessoa nessa nova chance, por que nós não ficamos sabendo disso? Além disso, eu vou complementar o que eu falei no sentido de... como o Subaru é uma tela em branco, qualquer coisa serve. Então, por mais que ele possa ter o flashback dele escrito pelo autor, como isso não é apresentado pro leitor, não existe. Então, o Subaru ali no início da história, ele é mais um vetor de Power Fantasy, do Self-Insert, que vai ser não desconstruído, né? Mas vai ter uma reviravolta de que cuidado com o que você deseja, basicamente, né? Ficamos sabendo disso. Por algum motivo, o autor, que estava envolvido com a staff do anime na primeira temporada, escolheu uma abordagem extremamente sutil. Será? Não sei se foi a mais correta do ponto de vista narrativo, mas permita-me destrinchar tanto a intenção quanto a forma que foi executada nas entrelinhas. O anime gradativamente dá algumas pistas sobre o Subaru, tanto para elementos que serão trabalhados no futuro, foreshadowings, quanto informações sutis sobre o personagem. A seguir trago algumas cenas que estão no primeiro episódio para exemplificar. No minuto 0,27 segundos ao 0,36 segundos do primeiro episódio, temos a seguinte cena. Aí tá ele olhando ali na máquina e vê um casal andando. Sim, eu percebi isso quando eu tava vendo. O Subaru olha fixamente para dois estudantes que estavam passando, depois abaixa sua cabeça e suspira. Tá, até aqui, ok. Você apresenta isso depois de um segundo, quando ele sai daqui, ele fala uhul! Tipo, se você quer fazer que ele seja um personagem tão volátil assim, esse tipo de coisa, normalmente... Pra construir um personagem interessante, você vai trabalhando essa questão. Com o início da obra, igual eu falei, tela em branco. E aí você cria alguma característica básica pra ele pra justificar ele querer ir pra outro mundo. Basicamente, na minha visão, isso serviu como ferramenta. Ele quer ir pra outro mundo, porque senão, se fosse uma pessoa normal, ia pra outro mundo e ficar, meu Deus, eu quero voltar pra minha casa. Mas ele tá tristinho, então ele tá feliz de ir pra outro mundo. No minuto 2:04 até o 2:11 do primeiro episódio, temos essa cena. Os olhos cansados, sem luz, mortos, brilham quando o Subaru se dá conta que foi invocado. Tá, isso... Novamente, só pra, tipo, o personagem tá aparecendo em outro mundo e tá feliz com isso. Mas ok, é um detalhe legal. No minuto 4:44 a 4:48 do primeiro episódio, temos a seguinte cena. Contatos, isso eu vi também. Prefeitura, mãe, pai, mãe, pizza. Ele não tem amigos. Sim. A cena foca no celular do Subaru por 4 segundos e apenas 4 contatos. Isso é um símbolo silencioso de que o Subaru provavelmente não tinha amigos. Sim, a mesma coisa que relacionamento, né? Isso aqui meio que já mostra muita coisa. Só que isso não escreve nada, né? Esse contexto não trabalha o personagem. Não desenvolve o personagem, nem nada. Ele te dá uma desculpa pra você falar. É por isso que o Subaru não ficou bolado de ir pra outro mundo. Então, assim, é contextual, né? Eu diria que foi uma boa desculpa até, porque olhando assim, tu vai falar, pô, o cara não tem amigo. Se bem que tem pai e mãe, né, cara? Assim, vamos supor que ele não tivesse nem isso. Nem pai, tipo fosse um Naruto da vida, tá ligado? Que literalmente cresceu sem família. Ele foi construindo os amigos dele ali na vida e tal, mas se ele não tivesse isso, ele ia ficar muito feliz de ir pra um mundo Isekai. Que ali ele ia ser uma tela em branco também, ia conseguir construir uma nova história, por assim dizer. Tá ligado? Querendo ou não, né, nada, as pessoas onde ele tava já conheciam ele, pelo histórico dele e tal, enfim. Indo pra um lugar completamente diferente, ele pode ser o que ele quiser, como ele quiser, e construir isso da forma que ele vai entender, né? Então, agora, no caso do Subaru, porra, tem um pai e a mãe dele, cara, e os pais dele não parecem ser pessoas ruins, pelo menos aquele lá, naquela cena lá dele com o pai dele, com a mãe dele, eu sei que foi meio que uma ilusão da bruxa lá, eu esqueci o nome dela agora. Não sei se foi uma ilusão, enfim. Sei lá, não vou saber explicar agora o que eu entendi dessa parte. Mas eles pareceram ser pessoas super gente boa, tá ligado? Então, pra mim, isso já seria o suficiente pra, tipo, tá, eu não tenho um amigo, mas eu tenho um pai e mãe que eu posso contar, tá ligado? Então, isso eu tô falando eu, tá ligado? Aí também, cabeça de pessoas diferentes é complicado assim, porque a gente fala por nós, mas a gente não sabe o que passa também na cabeça do cara, né? Então... Enfim, mas vamos lá.
primeiro episódio, no minuto 24:04, o Subaru comenta com a Emília que ele não fica sozinho com uma garota desde o primário. Enfim, tem outras cenas que posso conversar, mas tá bom por hora. O que sabemos é o seguinte: na superfície o Subaru se comporta da forma desinibida e exageradamente sociável, mas cada microinformação que temos dele vai pelo caminho oposto. Ok. Junte isso com a personalidade que parece forçada em vários aspectos, com posturas teatrais e uma reação positiva diante de uma situação merda, e perceberá que isso é a persona do Subaru, uma máscara social. Ok, eu entendo isso, inclusive eu comento isso, eu falo que a parte mais legal do Subaru pra mim é quando ele quebra lá na cama, xingando a Emília e tal. Mas essas características no início da obra, que faz o Subaru ser assim, ele se apaixonar pela Emília e tudo mais, tudo... Gente... Pra mim é técnica comercial. É técnica comercial pra você botar um otaku self-insert numa situação e depois quebrar esse self-insert mostrando que esse mundo não é legal e o cara vai se fuder e cuidado com o que você pede. E esse otaku que botou a máscara vai ter que enfrentar os próprios demônios. Entendeu? Porque isso aqui, nada disso aqui é desenvolvimento de personagem. Isso aqui você tá contextualizando ele, quem ele era no outro mundo. Só que isso não tem, ó, isso aqui não tem característica emocional, isso aqui não tem característica emocional, isso aqui, cara, tipo, emoção para o leitor, ou o espectador. E isso aqui também não tem característica emocional, isso aqui também não tem característica emocional. Isso são informações frias. Entendeu? Que elas servem pra você compreender o passado do Subaru, mas você não está sentindo o passado do Subaru. Isso é um problema? Depende. Depende da sua proposta e da sua execução. Em ReZero, eu não acho que é um problema. Até porque eu falo, é tudo feito no início do episódio, no primeiro episódio, então não tem muito problema, de fato. O que eu acho que isso fez com que um grupo de pessoas, de fãs, possam não ter curtido tanto o Subaru assim. É isso. É um balanço, entendeu? Confesso que quando eu assisti ReZero pela primeira vez, não que eu tenha visto outras vezes depois em off pra poder, né, como eu já fiz com outros animes como Death Note, por exemplo, que eu já vi umas 5, 6 vezes, tá ligado? Não foi o caso de ReZero, mas quando eu vi, nas primeiras vezes, assim, os episódios e tal, eu também demorei pra gostar do anime pelo fato justamente do que falaram lá em cima. Eu era um dos que fazia parte dos argumentos merda de que o personagem ele é fraco. O Subaru realmente ele não é o personagem mais forte do anime, apesar de ele ter um poder assim meio que, não vou dizer apelão, porque é um negócio meio mórbido até, tá ligado? Mas querendo ou não, é uma parada assustadora, né? De tipo, você conseguir, apesar de ter que morrer, você consegue reescrever tudo aquilo que aconteceu, né? Num determinado momento ali que você morre e volta, sei lá, pra quanto tempo depois, porque essa parte não tem controle, né? Não tem como, tipo, eu quero voltar há um ano atrás, eu quero voltar um dia atrás, eu quero voltar 10 segundos atrás, para impedir isso aqui. Não, ele não tem isso, mas apesar disso, ele ainda tem um poder bem, apesar de mórbido, interessante, tá ligado? Mas ele tá longe, nossa, bicho, tá estratosfericamente longe de ser o mais forte do anime, tá ligado? E eu meio que demorei pra gostar do anime por causa disso também, porque, querendo ou não, na época que eu assisti, eu ainda tava naquela vibe de ver os protagonistas sendo brabões e tal, fortões, os overpower, tá ligado? Mesmo que comece tipo um Naruto da vida, que vai, né, construindo-se ali, mas quando vai ver o cara é o mais forte do anime, não é à toa que o nome dele tá no anime, por exemplo, tá ligado? Tô dizendo aqui em forma de exemplo, tá? Não é o caso do Subaru. Ele tá, já passamos aí 3 temporadas já praticamente, eu vi a terceira temporada e, mano, braba na terceira temporada, na moral. Foi a temporada que ele menos morreu, inclusive. Mas ele ainda assim tá longe de ser muito forte, cara. Até a Emília mostrou mais força do que ele, fisicamente falando, por assim dizer, tá ligado? Então, assim, quando você começa a abrir a mente pra tentar entender o que é ReZero, o que ele tá querendo mostrar, então fica uma parada mais palatável, fica uma coisa mais interessante de assistir. Se você tirar um pouco a cabeça do shounen, né, que querendo ou não, a gente fica querendo ver, porque, poxa, o cara foi pro Isekai, tem poderzinho e tal, então você quer ver porradaria, quer ver um pouco daqueles conceitos de poder e tal, enfim. E quando você olha pro protagonista, você quer ver que ele seja o brabo, pelo menos eu tô falando por mim, tá ligado? Tô dizendo por mim. Né? No meu caso, eu demorei por causa disso, não sei vocês, mas não quer dizer que eu não achei a história boa e nem interessante, muito pelo contrário, mano. Eu achei muito
divertido, porque no início ele meio que é um pouco leve, mas ele vai ficando pesado conforme o tempo vai passando, tá ligado? E aí você vai tentando entender como é esse personagem Subaru, tá ligado? Que você achava que ele era só um otaku fedido de merda, mas na verdade o maluco é até meio que o oposto daquilo que você acha que ele é, tá ligado? Não, pra alguém que passou pelo mesmo não funciona? Claro, narrativamente falando não conta, mas sabemos que o público que quer pegar. Cara, se eu for falar do que funciona ou não dependendo da base individual de cada um, nenhum vídeo vai ser feito. Porque eu vou falar, não, essa técnica aqui não foi bem aplicada. O cara fala, mas eu passei exatamente por isso, logo eu me identifico. Porra. Você falar que o personagem viveu sozinho é diferente de mostrar o personagem vivendo sozinho o sofrimento dele. Aqui o que tá falando é isso, ele viveu sozinho, ele é sozinho, e é isso aí. É totalmente diferente da gente ter visto o Subaru antes. E eu não tô falando que precisa que a gente veja o Subaru antes, tá? Eu tô falando que a forma que a obra apresenta o Subaru na história é muito mais utilitarista pra obra do que pra focar no Subaru como, meu Deus, o Subaru foi pra outro mundo, isso vai levar um monte de coisa. Não, ele já tá pulando pro ponto que interessa por causa de várias questões culturais já das light novels, pra quebrar exatamente a ideia, né? O cara que vai ler isso aqui, ele vai achar mais uma light novel de Isekai trashzeira, Power Fantasy. Aí chega no final, aí dá muita merda, aí o cara fica, isso é diferente. Então, é uma forma feita pra pular direto pra quebra de expectativa onde precisa. Apesar do que, eu quando fui assistir o primeiro episódio, fala do Narras, apesar do que, eu ainda acho que ReZero é um Power Fantasy. Não pelo poder físico de luta e tal, mas porque o Power Fantasy de ReZero é um Power Fantasy emocional. Um cara que vai amar, vai ser amado, vai ter relacionamentos em várias rotas com várias garotas, por mais que ele sofra, seja torturado, morra, ele se torna uma pessoa importante, querida, esperada e apreciada, entendeu? E isso é o sonho molhado do otaku solitário. No lado do Japão, principalmente, né? Tem toda essa questão de ser útil para a sociedade, ser útil para as pessoas, e aí o Subaru vai acabar sendo útil mesmo sendo um fracassado. Ele vai acabar sendo útil mesmo sendo um inútil, entendeu? Ele não tem poder nenhum, mas ele consegue solucionar os problemas, e por aí vai. É, basicamente isso. No arco da mansão, após ser morto pela rainha, ele se isolou no quarto por uns dias, pediu para ser protegido pela Beatriz. Ou seja, uma das respostas do Subaru ao sofrimento foi se isolar e abandonar a situação. Quando o Subaru pula do penhasco, ele abandona o escapismo por decisão própria e assume a responsabilidade. Porém, ele faz o completo oposto de se retrair quando volta. Ele traz sua personalidade forçada de modo mais exacerbado. Existiam várias formas de não parecer suspeito, mas pelo caos mental dele, essa abordagem que se manifestou. Eu não tenho nada contra essa cena, não. Eu falei alguma coisa disso no vídeo? Pensando assim por cima, eu não tenho nada contra essa cena, não. Porque você marca com... Diferente disso aqui, né? Você marca com uma decisão dentro da obra sendo mostrada e você sentindo ela. O Subaru tem que se matar pra fazer alguma coisa diferente. E isso gera um gatilho emocional em quem tá assistindo para aceitar a mudança. Tá, mas e daí? Você pode pensar, mas tudo isso faz sentido dentro da situação estabelecida na mansão. O anime não expandiu isso, trazendo paralelos daquele isolamento com a vida passada dele, e o fingimento do Subaru fora esse contexto é quase escondido do público. Sim, é verdade, isso torna um elemento menos aprofundado que potencialmente poderia. Eu consigo enxergar isso, mas não consigo reduzir o que foi feito, visto que o anime utilizou o áudio, visual e textual para transmitir, de forma inconsciente, a ideia de um Subaru forçado. Não, a ideia dele forçar, essa parte aqui, eu tenho cringe do Subaru em vários momentos. O Subaru, pra mim, nesse ponto da história, é um cara patético. Eu não gosto do Subaru como pessoa. Como personagem, eu não tenho nada contra. Eu acho que ele melhora com o tempo. Mas como pessoa, eu não iria querer ser amigo do Subaru, nem fudendo. Cara bosta do caralho. Muito cringe as cenas dele na mansão, inclusive. Mas... eu achei de boa. Personagem que vai crescendo. Dá pra ver que ele está forçando, mas o negócio é... quando você quer mostrar que o personagem está forçando alguma coisa, uma das primeiras perguntas que vai vir na cabeça do leitor é... ele tá forçando ser algo que ele não é. O que ele tá escondendo? E você vai ter várias formas de trabalhar isso. Você pode mostrar ou não. ReZero não mostra. Mas quando você não mostra, você normalmente usa outros pilares de interesse para compensar isso. ReZero usa vários outros pilares de interesse mesmo. Mas esses pilares de interesse raramente estão aonde? No Subaru. Os pilares de interesse estão nas relações que o Subaru tem com os outros personagens. Então...
percebe que o Subaru não é o foco da própria história dele. E é ok. As protagonistas, nesse ponto da história, são as garotas. Faz muito sentido. Quase uma visual novel, né? Uma rota de garotas diferentes. Então, a história ela deixa claro que o Subaru tá escondendo algo. Mas eu não acho que esse passado do Subaru, quem ele era antes, é interessante, é trabalhado de forma interessante, ou é trabalhado, né? Ou é relevante. Tipo, o Subaru é um cara solitário. Ok, mas isso não significa nada para determinar quem ele é aqui. Entendeu? Você falar que ele é um cara solitário não gera desenvolvimento de personagem. É necessário? Não. Mas quando você esconde alguma coisa do leitor, você precisa compensar isso de outra forma. ReZero eu acho que compensa. Mas se estamos falando do Subaru especificamente, eu acho que dá pra encontrar outros protagonistas em situações parecidas de forçação de barra que são mais bem executados. Teria que pegar exemplos de personagens assim pra mostrar no que o Subaru faz bem, o que o Subaru faz mal na escrita, pra comparar ele e falar, olha só, o que o personagem esconde e a persona que ele apresenta, e é uma história que não mostra o que ele esconde de cara. Aí você tem que pegar isso pra comparar. Eu não vou saber lembrar aqui. Não, o Shinji de Evangelho eu não acho que seja o caso. Mas não tem nada, tipo, é só um comentário que eu fiz. Eu não falei, eu não lembro no vídeo, pelo menos, de eu ter martelado muito isso. Eu falei que, tipo, o Subaru aqui é o menor ponto de interesse da obra. O Okabe, porra, o Okabe é bom, hein? O Okabe de Steins Gate é bom. E eu acho que o Okabe é muito melhor trabalhado nesse quesito, hein? Cara, é incrível, né? Depois sou eu que fico comparando ReZero e Steins Gate, né? Depois sou eu. Mas as duas obras são muito próximas. As duas Querendo ou não tipo, lidar com viagem no tempo, né? Das suas formas. Pra mim, se a pessoa gostou de ReZero ou de Steins Gate, ela deveria ver ReZero ou Steins Gate, sabe? Continuando, eu gostaria de falar dessa cena. Pouco se fala da linguagem corporal do Subaru durante a discussão. Acho que essa cena é boa, pô. Uma interpretação, imediatamente após dizer essa frase, ele tampa a própria boca com uma das mãos, como se algo dentro dele não tivesse em concordância com o que foi dito. Isso é uma expressão inconsciente de dissonância interna, quando o que você fala entra em choque com o que você sente de verdade. O Subaru está tentando convencer a Emília, mas também está tentando se convencer. Isso aí, essa cena é muito boa. Logo após, ele abaixa o olhar e põe as duas mãos no rosto, questionando se a Emília acredita nele. Ele acaba de mostrar seu pior lado, teimosia, carência, obsessão. Seu gesto demonstra vergonha de pedir esse tipo de validação. É como se ele tentasse guardar de volta as palavras que escaparam. Ele está ciente que passou dos limites. Essa cena... Eu vejo gente falando que esse é o pior episódio de ReZero. Por quê? Porque a pessoa é tão otaku que ela tá projetando a própria fraqueza no Subaru. E aí quando ela vê essa fraqueza sendo refletida de volta pra ela, ela rejeita. É padrão você odiar o personagem que faz exatamente o que você faz no Twitter. Entendeu? Quando o personagem é um reflexo inconveniente da pessoa. Carai. É tarde demais, Subaru. Não adianta desesperadamente se conter, ser bem visto, subiu sua cabeça. Sua fraqueza se manifestou. Ao ouvir a Emília dizendo que não consegue acreditar nele, ele faz essa expressão. Além da vergonha, ao meu ver, ele também representa o desespero. Não só pela perda de confiança da Emília, mas também porque o Subaru não conseguiu manter a máscara. Ele não esconde uma sombra. Ele escondeu uma sombra. Essa sombra se manifestou nos piores momentos. Sim, isso aí, exatamente. E é por isso que esse episódio é tão bom. O Subaru não errou sem perceber. O tempo todo ele era a pessoa mais ciente do pior lado dele. E ao invés de lidar com a própria fraqueza, ele ocultou. E foi sobre pro já. Isso aqui é one-on-one escrita de arco de personagem, tá? O protagonista esconde a sombra dele, vai ignorando até o momento que a sombra vem e destrói tudo. Inclusive isso na nossa vida real também. Se você não sabe lidar com a sua sombra, quando ela se manifestar, você vai mostrar o pior lado de você mesmo e vai fazer merda. Esse é o episódio mais dropado de ReZero, mano. Cara, o Otaku é um negócio meio... O Otaku é um negócio meio estranho, né? Tipo... Por isso que eu digo que, ainda assim, ReZero é um self-search Power Fantasy. Isso aqui comprova isso. Porque ninguém que está assistindo um self-search Power Fantasy vai gostar disso. Porque isso aqui quebra o self-insert, porque é real demais. No caso, tipo, é um self-insert de verdade, e o Power Fantasy acaba, né, vamos dizer assim. Então, ReZero é um self-insert Power Fantasy. Isso aqui comprova claramente. Isso não significa que é ruim, tá? Mas isso aqui mostra como as pessoas procuram isso em ReZero. A intenção do autor era deixar Subaru o mais patético possível durante esse momento. Ele queria o ódio do público, conseguiu o da maioria. Até hoje vejo gente dizendo que Subaru é o pior protagonista já feito por conta desse episódio. Pior protagonista, mano, tipo... Como assim? Eu acho ele protagonista, narrativamente, eu acho ele... Ok, um que melhora com o tempo. Mas essa cena aqui, acho que é a melhor da primeira temporada de ReZero. A melhor cena da primeira temporada de ReZero. Aqui é o momento onde o Subaru vira personagem de verdade, sabe? Aqui o Subaru vira personagem de verdade. Sim, muita gente odeia ele como protagonista. Isso faz muito sentido. Tem um diálogo da novel que não foi adaptado pro anime, mas foi adaptado no mangá. Não vou usar uma mídia para defender a outra, só citar o momento que... Por que você está defendendo essa cena, sendo que essa cena, inclusive, é o momento do vídeo que eu faço uma reflexão pessoal sobre a minha própria vida? Eu falei, pô, nesse momento, eu já passei exatamente pelo que o Subaru passou, né? Eu já fui o Subaru nessa cena. Tem gente que não percebe que o Subaru usa máscara.
Porra, mas aí é complicado, né? Só vou citar um momento que ajudaria a explicitar um elemento do anime, onde até a galera mais desatenta notaria. A seguir vou mostrar um dos quadros do mangá de ReZero, mídia totalmente inferior ao anime original, no geral, mas que tem menos conteúdo cortado. A cena em questão é bem antes do Subaru passar vergonha na seleção real. Nossa, essa cena aqui é muito cringe! Ai! Eu não gosto do Subaru como pessoa por causa disso, mas como personagem é normal. E quando ele conhece a Priscila e tem até algumas interações com ela. Por que você está me ignorando? Eu posso ter dito muito, mas você tem de cuidar do seu comportamento, ou então... eu acho que terei um pouco de pena de você. Esse comportamento grosseiro parece ser natural para você. Entretanto, isso não é um ponto bom. É só uma fina casca para esconder sua fraqueza. Você casualmente tirou sarro da minha cara? Então, é isso que você vai aceitar. Então, é assim que você vai aceitar isso. Nesse caso, isso não é algo com o que eu preciso me preocupar. Eu finalmente encontrei você, ok. Beleza. Todo excesso esconde uma falta. Essa é uma frase razoavelmente conhecida e frequentemente utilizada para descrever a ideia de que o comportamento de alguém que envolve excesso, seja consumo, sentimentos ou qualquer outra área. Pode ser uma tentativa de compensar ou cobrir outra necessidade ou falta não atendida. Ok. Qual é a falta do Subaru? Fica gradativamente mais claro conforme o anime avança que o Subaru possui uma enorme insegurança de si mesmo. Por isso a necessidade exagerada de chamar a atenção e não ser esquecido e ignorado. Ok, é uma conclusão que eu acho bem válida. Desde o início tudo nele grita por validação. No fundo ele deseja algo que muitos desejam, ser importante para alguém. Que é exatamente o que eu falei sobre o Power Fantasy de ReZero. Seu comportamento excessivamente voluntarioso reflete a necessidade de ser útil a todo custo. Porque eu falei exatamente isso, com a questão japonesa e tal. Se ele não for útil, ele não terá valor. Se ele não tem valor, ele não vai receber atenção. Se ele não receber atenção, será esquecido. Infelizmente, por mais que o anime represente isso de maneira extremamente fiel a uma pessoa real, ele não explora os detalhes da primeira temporada, a origem disso. Não sei se ele representa uma pessoa fiel. Acho que ele é bem caricato, mas é a caricatura da obra, da ficção. Normal. Mas espera, a Ren deu a maior validação possível e ele a rejeitou. Isso não é contraditório com a construção do Subaru? Não. Não é. Até porque contradição intencional é muito bem-vinda para um personagem, para uma história. Mais ou menos. Ele tem uma autoaversão extrema, então ao mesmo tempo que ele quer que as pessoas gostem dele, ele tem uma resistência imensa a aceitar que as pessoas possam gostar dele. Sim. O Subaru rejeita o amor como uma autodefesa, porque se ele aceitá-lo, teria que admitir que talvez ele não seja tão podre assim. Porém, ao rejeitar a Ren, nesse contexto parece ter sido uma atitude consciente, conforme eu expliquei no Word. Tem um documento de 80 páginas que eu vou ter que ler depois da live. Sim, ele pagou pra fazer isso. O Subaru rejeitar a Ren gerou o segundo momento que mais gera dropamento em massa online. Pô, mas essa cena aí é bosta mesmo, cara. A cena dele, da Ren puxando ele do fundo do baú, do fundo do poço é uma merda. Não, peraí. Essa daí é aquela cena que ele tá na merda, aí a Ren meio que destaca todos os pontos positivos dele, tá ligado? E ele tá falando que a cena foi uma merda. Foi esse cara aqui que eu acho que eu não lembro agora se foi ele, é porque eu não tô em live agora, então não dá pra perguntar diretamente pro pessoal, tô fazendo isso aqui em off hoje. Mas eu lembro de ter visto um vídeo sobre ReZero e tinha um cara falando que também sobre essa cena aqui, de forma negativa. Eu não sei se foi ele aqui, o tal do Nahashivano, que é ele, eu não lembro agora. Mas eu lembro de ter discordado, porque eu achei essa cena muito boa. Pra você ver, né? Uma parada que ele tá achando ruim, eu achei que foi boa. Eu não sei se é a mesma cena, posso estar errado, podem me corrigir nos comentários. Mas eu particularmente achei essa cena muito boa e eu lembro até hoje, eu cheguei a comentar isso de novo na live, né, porque eu falei algo do tipo, né, num outro vídeo sobre ReZero, e agora eu vou falar de novo. Se for essa cena, eu particularmente não vou dizer que foi ruim não, cara, muito pelo contrário, porque quem na vida não precisou, a algum momento, que alguém fosse ali te dar ou um puxão de orelha, que meio que serve também como uma ajuda, de certa forma, que às vezes você acha que você tá tão merda, que você é um merda, e aí chega uma pessoa que, olha, cara, não é bem assim, calma aí, peraí, vamos lá, meio que te tira daquela situação, destacando as coisas de qualidade que você tem muitas das vezes, tá ligado? Tô falando porque já aconteceu comigo, tá ligado? Não sei se com vocês já aconteceu algo parecido, entendeu? De alguém chegar pra vocês, pô, meio que estender a mão, vendo que vocês estão na merda, e ao invés de te criticar ou te julgar, mas te ajudar de uma forma inteligente e empática, tá ligado? E é isso que eu vi nessa cena da Ren com ele. E teve um momento também que ele meio que inverteu ali, ela também estava numa situação meio complicada, e ele fez basicamente a mesma coisa, então os dois se ajudaram, foi muito da hora. Eu, particularmente, achei bonita a cena, tá ligado? Eu achei da hora. Não sei se essa cena que ele tá falando, se for, eu discordo total, mas, enfim, vamos lá. Coisas importantes a se dizer. Um personagem representar tudo isso não significa que ele
tudo isso é bem executado na escrita. Igual eu falei, eu não acho que o Subaru é um personagem ruim. Eu só acho que o nível de cuidado que o autor teve para desenvolver o Subaru foi muito menor do que o autor teve para desenvolver outras questões da obra. Porque senão a gente tem que tomar cuidado para isso aqui não ser uma música de anime, uma música geek. O cara faz uma música geek do anime, tu acha que o anime é incrível, tu vai ver o anime, é uma bosta. O cara faz um vídeo contando a história do anime, tu acha que vai ser incrível, tu vai ler o mangá ou ver o anime, e é uma bosta. Não tô falando que seja uma bosta ReZero, muito pelo contrário. Mas o que eu tô dizendo é, a gente vê o que o negócio representa, a ideia não significa nada. Ok? Porra. A ideia não representa nada. Se for o que eu tô pensando... Importa a execução. No minuto 8:07 até o 8:33 do seu vídeo, você diz o seguinte: ele aceitar que tá em outro mundo é meio forçado na minha opinião. Sim, ainda mantenho isso. Porque nada justifica essa atitude. Que nada que justifique essa atitude é apresentado no primeiro episódio ou na série inteira. Sim, não é. E não é. Não é. Você pode dizer que, você tem... ele era solitário no mundo passado. Ok. Mas cadê a cola? Entendeu? Cadê a cola disso? No desabafo, Subaru define a vida passada dele como vazia. Ele diz ter desperdiçado seu tempo e liberdade fazendo nada. Ele diz... Ele fala, eu fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Cadê a conexão emocional? Ele tá reclamando lá, xingando o mundo. Uma forma, não que isso seja uma solução, mas eu só vou dar um exemplo pra facilitar a compreensão. Imagina que quando ele chegasse nesse outro mundo, vai ser uma outra obra. Eu não gosto de fazer em si, mas não é que eu tô corrigindo ReZero, é pra vocês entenderem melhor o argumento. De como que ReZero resolveu focar em outra coisa. Isso não é errado, é só um pilar que vai agradar algumas pessoas, outras não. Mas suponha que o Subaru chegasse nesse mundo. Ele se encantasse pelo mundo. Mas gradativamente os mesmos problemas da vida dele passada entrassem e fizessem ele, nesse mesmo mundo, repetir atitudes negativas do mundo antigo. Então ele acaba sendo mais recluso, ou preguiçoso, ou vazio. E aí ele tem um tapa de realidade e ele percebe que ele está fazendo a mesma coisa que ele fez antes. Agora, o antes dele... Tô falando tudo isso pra quê? O antes dele, eu não fazia nada, minha vida era vazia, é recontextualizado na situação presente. Você não viu a vida passada dele, mas você viu ele repetindo essas mesmas atitudes na obra, e ele fala que de novo eu fiz aquilo. E aí você tem um gancho emocional pra ver o personagem sendo triste, patético, sofrendo e tudo mais, e percebendo como ele tá repetindo as mesmas coisas. Porque o Subaru que chega nesse mundo, ele não repete intensamente essas questões, ele reprime tudo. Só que como a gente não conhece essas questões e aquilo não é desenvolvido, nem é apresentado direito, ele reprimir essas questões não é uma bomba relógio tão eficiente quanto se a gente soubesse o peso que isso é pra ele. Porque ele chega e é o e sei que, e aí depois ele, não, mas veja bem, isso aqui não, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá, deixa pra lá. Aí ele explode, beleza. Só que você poderia exponencializar esse impacto se a gente soubesse o peso que ele carregava. Tipo, a série realmente não mostrou nenhum flashback da vida passada dele. Pra contextualizar um pouco isso. Cara, até Mushoku Tensei faz isso. Entendeu? Ô, louco. E aí, do nada, vem uma cena no futuro onde ele usa uma espada, e aí ele fala que ele treinava Kendo em casa pra impedir bandido de entrar na casa dele. Será que ele treinava Kendo em casa sozinho, parado no corredor? Porra, amigo. Não o Marco Subaru, né? Mas porra, amigo digital que está escutando esse vídeo agora. Foda, né? Então, eu acho que a série resolveu focar em outra coisa. Tá tudo bem. Só que o Subaru acaba sendo um personagem muito útil pra obra. É isso. E aí, Saik, boa noite. Vamos lá. Aqui, ó. Por mais que a gente não tenha visto um flashback, temos a perspectiva do personagem sobre isso. Não temos. Mas tem diálogo sobre isso, mas não existe perspectiva real. Ele falar isso, ou alguém falar, nossa, o Subaru era muito sozinho, não vai gerar um resultado satisfatório pra mim, pelo menos. Junte isso com o detalhe do episódio visual 1, o detalhe visual do EP1 e faz sentido. Mas é aquele negócio, né? Uma história não é sobre fazer sentido, uma história é sobre emoção. E nada desses elementos são trabalhados narrativamente na obra, né? Desse primeiro episódio. Nada disso aqui é trabalhado narrativamente. Eles são informações frias, justificativas, pra falar porque o Subaru está feliz de estar nesse outro mundo. Mas essas informações não vão ser trabalhadas de verdade até a primeira temporada toda, e as mudanças do Subaru, você não vai sentir o impacto como poderia das mudanças do Subaru, porque você não vai ter visto como ele agia antes. A gente só vê ele reclamando de quem ele era, mas a gente não vê ele agindo como ele era e vendo como isso era horrível. A gente vê isso em pouquíssimos momentos, como por exemplo a cena da cama com a Emília. Então,
eu gostaria, não tô falando que é a melhor forma nem nada, mas eu gostaria de ver mais. Vamos lá. Trecho do monólogo. Antes de entrar na situação que me trouxe até aqui, você tem ideia do que eu fazia? Eu não fazia nada, nunca fiz nada. Todo aquele tempo, toda aquela liberdade, eu poderia ter feito qualquer coisa, mas nunca fiz nada. E esse é o resultado, que só agora é o resultado. Toda a minha fraqueza e incompetência, é fruto do meu mau caráter. E cadê? A gente não viu isso. Tentando conseguir alguma coisa quando eu nunca fiz nada, passar dos limites da arrogância. A gente nunca viu isso. Nunca vimos. Ah, pode pular monólogo? Então eu vou pular monólogo. Porém, um adendo. Se a crítica fosse sobre a aceitação dele ser invocado, ser quase caricato no início, eu concordaria. Acho que deu pra explicar um pouco melhor aqui na discussão. Afinal, o Subaru trata a situação com uma naturalidade surreal, como se fosse uma quarta-feira normal. Sim, isso me incomodou. Ele não agiu como uma pessoa e sim como um protagonista genérico de Sekai. O motivo disso, creio eu, é devido ao trope da época, que foi exatamente o que eu comentei mais cedo. Em 2016 havia um boom de popularidade de animes isekais devido à explosão de Sword Art Online. Com isso, o Subaru vira o otaku que conhece a fundo essas histórias e pensa que vai virar o clichê do protagonista fodão, aceitando a fantasia de modo irreal. A seguir, vou colocar alguns trechos do volume 1 da Light Novel que segue essa abordagem diferente da animação no início. Eu concordo. Eu acho que é exatamente assim que foi a intenção. O Joker está aí no chat aí, Joker, como é que você tá? Eu vi que você mandou mensagem lá em cima, mas eu tava no flow aí e não parei pra dar oi. Vamos lá, página 18. Eu estou mesmo ferrado, sem um tostão, sequer e sem saber o que fazer. Ele repete essas palavras em sua mente. Página 21. Tudo isso parecia um sonho terrível. Eu não importava o quanto apertasse suas bochechas ou batesse sua cabeça na parede. Ele não conseguia acordar. Subaru deu um suspiro, afastou-se da rua principal, onde era alvo de muitos olhares curiosos, e entrou em um beco, onde sentou-se no piso asfaltado. Página 22. Para alguém como eu, que vivi numa boa até agora, fica difícil sobreviver aqui sem receber qualquer tipo de benefício. Reclamou Subaru, tendo em vista a escassez de equipamentos iniciais em sua situação atual. Bem melhor. Bem melhor. Na minha visão. Página 23. Mesmo que ele ainda esperasse que tudo isso fosse a encenação de algum reality show, as carruagens puxadas por grandes lagartos e a aparência das pessoas que passavam de um lado para o outro diante dele faziam com que ele perdesse as esperanças. A situação é desesperadora, e nem sei como é que vim parar aqui. Não me lembro de ter atravessado nenhum espelho e nem caído num lago. Deve ser tropes, né, de Sekai também. Após verificar sua situação atual, Subaru não tinha mais o que fazer, além de fugir da realidade. Bem, se é assim, não seria muito diferente de quando eu ficava enfurnado dentro do meu quarto. É uma aceitação ainda muito rápida, né, mas pelo menos tem uma preparaçãozinha. A imagem dos seus pais passou rapidamente pela sua mente. Isso é interessante, queria saber dos pais dele. Mas ele não podia se dar ao luxo de sentir saudades de casa naquele momento. Primeiramente, Subaru precisava encontrar uma forma de sair daquela situação. Contexto posterior, quando ele se levantou para sair do beco, quase barrou em alguém. Ele pediu desculpas e continuou a andar. Porém, alguém segurou com força em seu ombro e ele foi arrastado de volta. Eram os 3 bandidos. Em suma, no original, acompanhamos o Subaru já invocado e não temos contexto prévio de quanto tempo exatamente ele está no novo mundo. Fica subentendido que ele ficou uns minutos vagando sozinho. Fora que o texto deixa claro que é uma situação merda pro Subaru. Sim. Não temos o início na loja de conveniência, não temos o Subaru sorrindo segundos depois de concluir que foi invocado, não temos ele tentando soltar uma magia no meio da rua, não temos ele entrando no banheiro furry e não temos ele entrando no bar furry. Tudo isso é original do anime. O anime foi pra uma abordagem de, tipo, vou fazer virar trashzeira pra no final fazer a reviravolta, né? Fora que o anime cometeu um dos maiores crimes da humanidade, que nem o fanboy mais forte pode defender. Ele cortou todas as cenas que envolvem o Subaru pensar sobre os pais dele. Concordo. O Subaru não pensar em nenhum momento sobre os pais dele no anime foi uma das coisas que mais me incomodou na construção do personagem. Eu falei, não, isso é uma ferramenta. Sim. Esse personagem é uma ferramenta, acabou. Ah, ele não tem uma relação boa com os pais dele, foda-se. O personagem é uma ferramenta. Totalmente artificial. Eu vou meter o pau no autor, o Tapei, visto que ele estava envolvido na produção do anime. É absolutamente inconcebível cortar todas as cenas que envolvem os pais do Subaru. É indefensável. Claro, no volume 1, eles já são citados de maneira vaga e rápida, direta ou diretamente. No volume 2, no Arco da Mansão, tem mais 4 momentos. Um do Subaru lembrando de algo que seu pai sempre dizia, outro do Subaru lembrando que puxou os olhos da sua mãe, e outra do rosto dele ficando melancólico ao pensar em como os pais estão, e por fim uma vaga ideia de que seus pais se livraram de um estorvo a partir do momento que seu filho sumiu. Isso na percepção do Subaru. Pô, legal. Por que cortaram? Cortaram isso do anime. Estranho demais. E olha que os pais deles são o segundo ponto mais prejudicado pelos cortes da adaptação. Na novel, já acho que esses momentos mais sucintos do que deveriam. Ou seja, já acho que é rápido lá. Vem o anime e nem o Subaru sentindo saudade de colocar. Criminoso, concordo. No minuto 8:46 ao 9, seu vídeo, você diz o seguinte: para gerar empatia por ele, alguns elementos clássicos são aplicados. Humor, dor e coragem. São retratados durante o primeiro episódio e reforçados no decorrer da série. 100% certo. Quando a empatia da dor é extrapolada e o personagem não reage igual a uma porta, nós nos interessamos pela jornada dele, pois fica claro que será cheio de desventuras. O mesmo vale para a coragem dele. Ser forte e corajoso é difícil. Imagina ser fraco e corajoso. Pois é. 8:46 até o 9, eu digo, no episódio 1 é apresentado que o objetivo do Subaru é a Emilia em si, a paixão, e ele quer salvar ela da morte pelo mesmo motivo. Infelizmente, no anime não temos a substância para entender esse objetivo dele. A forma como a paixão acontece é rápida, rasa e sem impacto. Uou, ela é gatinha, chonei. A pseudo-desculpa dela ser honesta demais, e ele fica com medo da Emilia desperdiçar sua própria vida ou algo assim. Mas quem iria se matar por alguém por esse motivo? Aí fala, o Subaru se vê na Emilia, aí é por isso... Eu vi gente falando isso, né? É por isso que ele não quer que ela desperdice a vida como ele desperdiçou. Ah, mas a execução disso é uma merda.
Esclarecendo, Narras, como você pontuou no seu vídeo, o Subaru demorou pra entender que estava morrendo e resetando. Como você quer discutir esse ponto no episódio 1, se o personagem não tinha autoconsciência de que se matava por outra pessoa? Cara, quando ele entra num gueto com vários bandidos, eu acho que já dá pra entender que a coisa tá estranha, né? Que vai dar merda. Tudo bem, você pode questionar o fato de ele arriscar a vida, mesmo sem saber que retornava, após morrer pela primeira vez. Porém, o próprio anime justifica isso. No minuto 29 e 25 do episódio 1, após a primeira morte, o anime deixa claro que os sentimentos de Subaru estão demorando para responder. Como mostrado, ele fica meio surdo, enquanto o vendedor chama ele. Olha, ele pode estar maluco, ele pode ser coisas e tal. O que eu tô falando é... ele se apaixonar pela Emília é mal construído na minha visão. Porque a gente mal... Uma paixão envolve uma pessoa, outra pessoa e a relação deles. A gente não conhece o Subaru. O Subaru é muito mal trabalhado nesse primeiro episódio, porque o foco inteiro da história é fazer a reviravolta no final. É pra ele ser uma caricatura, ser meme, e aí no final rolar uma grande olha só, esse mundo é uma merda, ele vai se fuder. A Emília, ok. E a relação pra eles se apaixonarem, pra ele se apaixonar por ela, aquele momento ali é muito fraco. Tudo é fraco nesse momento, desculpa, eu não consigo achar esse momento bom. Melhora com o tempo? Melhora com o tempo. A Emília melhora com o tempo, os acontecimentos melhoram com o tempo, o Subaru melhora com o tempo. Mas, pra mim, ainda assim, ele desenvolver essa personalidade amorosa dele por ela foi uma montanha russa. Tinha momentos que ficava bom, tinha momentos que ficava ruim. O Subaru gostar da Emília é outra artificial. Com a Ren faz muito mais sentido. Eu também acho que com a Ren faz mais sentido. Mas eu acho que o problema dele com a Emília é a construção do início. Depois eu até consigo ver momentos que ele pode gostar dela. Mas esse início não me agrada, não. Atento estamos. A partir disso, durante todo o restante do episódio, é possível observar que todas as vezes que o Subaru entra em contato com o gatilho, surge um rápido flash da memória do loop anterior. Ou seja, a memória do Subaru foi surgindo aos poucos, não só de uma vez. Quando ele foi na cabana do velho, a motivação dele era obter respostas, visto que ele tinha memórias soltas daquele lugar. Ali mesmo ele se questiona se aquilo foi um sonho. Isso em si não é um questionamento de alguém que tem memória de um contexto completo, como eu disse. São memórias soltas. Isso foi deixado claro através da direção do diálogo interno do personagem. Mas isso eu não lembro se eu questionei isso. Tô falando do relacionamento dele com a Emília. Ele se matar por ela, ele ficar doido por ela, ele ficar andando, fazendo tudo por ela, ele se arriscar por ela. Só porque ela salvou ele. E ela é muito inocente. É o famoso gado. E aí vai se refletir nela. O ponto é, a forma que é refletido nela é fraco. Mas eu não tô falando dele se matar. Eu tô usando aqui como pode dizer? A figura de linguagem, pô. O cara... O Subaru do anime aparece no mundo de Isekai. Fica, uou, let's go. Ai, você é linda, namora comigo. Ah, vou aqui no gueto, muito suspeito. E o personagem, ele não continua, tipo, estou no mundo de Isekai. Quando ele tá no gueto, ele fica, não, vai dar tudo certo. Né, isso aí, Isekai e tal. É legal. É legal, eu não desgosto de Re:Zero. Eu acho legal. Essas cenas são legais. Só que eu não acho que o Subaru, principalmente, teve os elementos pra eu acompanhar essas cenas por ele. Essas cenas eu fui acompanhando porque me disseram que Re:Zero era bom. E eu concordo que Re:Zero é bom. Só que nessas cenas, o Subaru, ele é um fantoche da história. Entendeu? O Subaru é mais ferramenta do que personagem na maior parte do tempo? Não, na maior parte do tempo não. No primeiro episódio é. Mas na maior parte do tempo não. A partir... Na mansão já... Eu não lembro os episódios direito, né? Mas na mansão, o Subaru já é um personagem bem mais legal. No momento que ele se mata, da primeira vez, ele já virou personagem. E quando ele tá no momento da cama, ele vira um personagem bom. Na minha visão, tipo, pô, ok, isso aí, caralho, essa cena aqui, entendeu? Mas quando ele se mata, já é um negócio legal. Já, dá um... Eu não acho que ele é mais uma... Antes mesmo dessa cena, eu não acho. Eu acho que o primeiro episódio é o maior problema. Tanto é que você tá pegando muitas coisas que eu falei sobre o primeiro episódio. Ou seja, eu imagino que você concorda com boa parte do que eu falei sobre o resto. E minhas críticas estão voltadas ao primeiro episódio, principalmente, né? Que uma pergunta, ele sofrer pelas merdas dele serve como punição? Depende. Por exemplo, o personagem fazer merda na história e depois essa merda comer o cu dele, sim, é uma punição. O personagem falar que no passado ele fez besteira e ele se foder na história, pode ser uma punição, mas ela não vai ter impacto nenhum. Só aconteceu uma vez. O motivo de apenas os primeiros loops o Subaru ter memórias difusas não foi explicado, mas honestamente não importa. Nem eu. Se eu tivesse narrador na cena, ele diria uma explicação mirabolante do tipo, rápida transição entre uma situação de extrema adrenalina para um retorno calmo, bugou o cérebro do Subaru, fazendo com que suas memórias se embaralhassem, Enfim, na prática, ele tá lá porque o autor quis. A questão foi bem apresentado? Talvez não o suficiente. Ele não entendeu a primeira morte, beleza, mas a segunda já é forçar a barra. Assim, não, eu acho que ele poderia não entender que morreu. Tipo, sabe quando você acorda de um sonho? E foi um sonho. Você não acha que foi um outro mundo.
Mas isso teria que, tipo, dar um tempo pra informação ser distribuída, né? Mas eu não tenho nada contra isso aqui mesmo. O negócio, quando fala dele morrer pela Emília, é o primeiro episódio. Ele tá todo doidão lá no primeiro episódio, e foda-se quem ele era no passado, foda-se meus pais, foda-se se eu era um otaku fudido que não conseguia conversar com ninguém, agora eu falo com todo mundo, agora eu botei essa máscara instantaneamente, vou viver essa vida, eu não saio de casa, mas eu vou no meio da favela, não tem problema. Eu não saio de casa, mas eu vou brigar com um bandido na rua. Eu não saio de casa, mas eu vou entrar em bar de criminoso. Entendeu? Não, mas Não, isso aqui é tudo uma fantasia. Ele nem fala que aquilo é uma fantasia, né? Tipo, ele faz. Ele solta o poder. Ah, cadê o poder? Ah, meu poder. Então, você tem um negócio ali. Mas o fato dele ser em branco, pré-aparição, faz com que esses momentos não tenham o impacto que poderiam ter pra mim. Tanto é que o início da novel eu achei bem mais interessante do que do anime. Agora sim, a partir do episódio 2, no episódio 2, a partir do momento que o Subaru entende que volta da morte, podemos questionar: quem arriscaria sua vida pra salvar pessoas praticamente desconhecidas? Bom, a cena que trabalha isso é bem simples, não é uma questão realmente profunda, então eu só vou mencionar. Se voltei no tempo, então Satella ainda não me ajudou nessa quarta vida, o que significa que eu não fui salvo por ela, então não devo nada a ela também. Sendo assim, é melhor eu esquecer isso tudo, vender essas coisas, juntar meu dinheiro e usar meu conhecimento do mundo moderno pra viver bem. Bom, deixar estar é uma das coisas que funciona em todos os mundos, eu suponho. Mesmo assim, sempre vão existir os tolos que ajudam os outros, mesmo quando não conseguem. Ele tinha acabado de ter algo precioso roubado, ela tinha acabado de ter algo precioso roubado dela e não tinha tempo pra mim. Porém, mesmo assim, ela ajudou um estranho inútil e até mesmo o Kuro. Deixou que esse estranho inútil ficasse se achando. Na reflexão, tem uma pausa e o Subaru vê uma família passando, trazendo um rápido flash do momento que ele ajuda a Emília com a garotinha perdida. Daí um tomate cai no chão e é espatifado pela roda de uma carroça, simbolizando sangue derramado. Isso gera uma reação no Subaru. A reflexão do Subaru finaliza da seguinte forma: mesmo que Satella não me conheça, a Felt ainda roubou o brasão dela, e a Elsa vai, não importa quantas vezes eu repita isso, nada mudará. Dizem que a história tende a se repetir, não é? Sim, se eu souber que as pessoas que eu conheci serão mortas, Flash aqui, eu não posso simplesmente ignorar. Não, isso aqui, tudo bem. Tudo bem. O negócio é, ele chegar nessa conclusão eu acho fraco. Porque eu não sei quem é o Subaru. Eu não sei quem é o Subaru. Ele chegar nessa conclusão assim, ou ele simplesmente falar que não vai atrás, ou ele decidir que vai querer ser um mega herói, todas elas têm o mesmo resultado prático pra mim. Eu não conheço o Subaru, eu não sei o que leva ele a tomar essas decisões. Eu só sei que ele é um cara de gente boa e com senso de justiça, aparentemente. Mas imagina se a gente tivesse, igual eu falei, né? Outra história, mas se a gente tivesse a questão dele no outro mundo, de ter sido, dele percebendo, vendo o passado dele, caralho, olha a merda que eu fiz, sei que e tal, é momento de mudar, sei que. Entendeu? Tem esse lero-lerozinho, ajuda. O Subaru tomar essa decisão, isso aqui independe de quem o Subaru é, como personagem, como pessoa. Entendeu? Se é uma frase que não representa o personagem de verdade, porque a gente não conhece o personagem, ela pode fazer sentido, mas ela não tem a reflexão e a emoção. Ela pode ser uma reflexão e pode fazer sentido, mas ela não tem a emoção. Por que isso aqui é pesado pro Subaru? Por que o Subaru fica agoniado pensando nisso? Por que o Subaru entra em choque com o tomate? Entendeu? A resposta disso pro anime, não importa. Porque o que a gente vai fazer aqui é trabalhar um pouco dessa reviravolta em relação ao Power Fantasy de Isekai. Logo, o Subaru não é o foco. O foco dessa história, desse momento pelo menos, vai ser certos valores de choque junto da trama misteriosa do que tá acontecendo. Na novel deveria ter um rápido flashback aqui, dele no computador e uma história toma um rumo sobre ele, dificilmente sentir empatia, e agora tá na situação real e ele sente empatia. Nada complexo lá, acho meio fraco também. Se na novel tem um flashback desse tipo assim, já ajuda. E lembrando que assim, gente, quando a gente analisa as coisas, lá no meu canal principalmente, eu sempre tento imaginar um mundo perfeito só pra comparação. Só que um autor experiente, ele vai saber o que sacrificar ou não pra história dele funcionar, sabe? Então é normal, toda história tem sacrifício. O negócio é ver quais sacrifícios foram feitos, entender por que as pessoas gostaram ou não da cena, né? No minuto 11:25 e 11:46, o seu vídeo diz o seguinte: muitas coisas parecem acontecer só pra história andar. A aceitação dele no mundo novo, a incapacidade dele de entender que o tempo voltou depois de morrer, sendo que ele mantém as memórias, a paixão platônica pela Emília, a vontade de ser um herói, nada disso é trabalhado, é só jogado e temos que aceitar. Sim, é tudo que a gente conversou aqui. Já esclareci esses pontos anteriormente, mas em suma, a aceitação é um problema só do anime, ok. Ele não entender a primeira morte, ok, a segunda é meio forçado. Sobre a paixão já conversamos no Word, ainda não li o Word, né? O herói é o modo dele expressar que quer ser importante pra alguém. Ok. Mal trabalhado no anime. Esse é o ponto. Fazer sentido ou não importa. O negócio é a execução disso. Entendeu?
Minuto 13:43. A empatia do Subaru é estabelecida de maneira fraca. No primeiro episódio, Tudo que me faz querer acompanhar a história estava praticamente fora do Subaru, e não nele. O protagonista era um dos meus menores interesses. Muita gente se sente dessa forma. Eu percebo o potencial desperdiçado, mas quando normalmente vejo o motivo do otaku médio normalmente não curtir o Subaru, fico com vontade de ser o do contra. É que ele ser fraco ou algo do tipo, não. Então, meu motivo pra não gostar do Subaru é porque eu não acho ele um personagem bem construído no início da história. Depois ele fica mais interessante, mas as outras personagens são muito mais interessantes do que ele a maior parte do tempo. Mas ele melhora. Mas nesse início, Melhora durante a história toda, na verdade, eu não ligava pro Subaru. Começa com eu acho o Subaru ruim, e depois vira eu não ligo pro Subaru, aí depois vira e certas cenas do Subaru são muito boas. Mas, em geral, eu não tenho interesse por ele, sim, sobre as outras coisas da história. Essa é a minha linha de acontecimentos com o Subaru. Tipo, alta versão, vergonha, desejo, aceitação, obsessão, solidão, trauma, covardia, coragem, egoísmo, contradição, blá, 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 blá. Todos esses temas são trabalhados em menor ou maior grau do Subaru. Sim, mas calma lá, né? Não é como se fosse topzera todos eles, ou como se desde o início todos eles fossem bem trabalhados. Eu acho que, na verdade, no início, todos esses começam mal trabalhados e gradativamente eles vão sendo melhorados, um ou outro, um de cada vez. O que faz boa parte do público conscientemente encarar a própria sombra ou algo que eles desprezam, isso é que eu concordo. Muitos vão abraçar isso e muitos vão rejeitar. Por que você acha que o episódio do Subaru sendo merda com a Emília causou tanto ódio na senhora Otaku? É exatamente isso, o povo estava se enxergando lá. Por que você acha que o Subaru rejeitar a garota perfeita fez muita gente dropar o anime? Nossa, é esse o motivo da galera dropar aquele episódio? Rejeitar a garota perfeita? Eu acho aquele episódio ruim porque é uma conveniência pro Subaru fazer o que ele tem que fazer, pô. É no meu vídeo o motivo. Porque muita gente quer que o Subaru fique forte e Ed. Tem algo aí? Não, isso com certeza tem. Porque as pessoas veem ReZero como Power Fantasy. E o ReZero, ele é construído dessa forma na questão do personagem se tornar importante, mas é um self-insert Power Fantasy que trabalha, de fato, esse trajeto aqui, né? Expectativa e realidade. Você mesmo justificou no seu vídeo que sua expectativa com ReZero estava extremamente alta, tendo sua percepção. Sim, todo mundo sempre falou muito bem de ReZero e eu fiquei meio decepcionado pra quantidade de babação de ovo que ReZero tinha. Eu falei, não, a história é boa, eu recomendo, mas caralho, calma lá. Eu mesmo tive essa mesma experiência com o Jujutsu, me disseram que a primeira temporada do anime ia impactar o mundo. Pô, a primeira temporada de Jujutsu é muito ruim. No mangá é horrível, no anime fica interessante nos últimos episódios, o que prejudica o meu aproveitamento geral. Eu achei horrível, sendo que era apenas ok. Isso acontece pelo mesmo motivo, expectativa alta gera um aumento da nossa atenção, blá, 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 isso aí eu tô ligado. Minuto 28, eu concordo com quase tudo que você falou no vídeo, tirando sua reclamação com a comunidade, que você teve contato. Não poupar elogios pra ReZero e deixar Steins Gate de escanteio. Pelo menos é o que acontece. Eu literalmente nunca vi uma pessoa que assistiu Steins Gate e não elogiou. Enquanto com ReZero eu vejo... Não, porque eu tô falando o seguinte, a galera que paga pau de ReZero, quando eu comento de Steins Gate, o povo reclamava de Steins Gate. Ser mais popular vai ser nome de qualidade. Um é de 2016 ou 2011. Um é pra Otaku, outro é pra Mad Scientist. Não somos iguais. Não, mas o Steins Gate é pro otaku japonês, né? Tipo, ele é muito pro otaku japonês. ReZero pra otaku geral. Um bônus, preciso expressar o quanto eu concordo com uma certa crítica feita no seu vídeo. A resolução física do arco dos cachorros é muito fraca, tanto no anime quanto no original. Na novel, a experiência do leitor do Subaru é salvo no último segundo, tal como o anime. Lá é dito que a magia que o Subaru utilizou serviu como um gigantesco sinal de fumaça e apenas por isso o Rosvaldo consegue encontrar ele a tempo. Porém, o leitor só sabe desse plano do Subaru depois que o mago havia chegado e não antes. Por isso, indefensável. Finalização. Obrigado pela paciência de ler esse e outro comentário do tamanho família do seu vídeo. O Marcos Subaru comentou lá também. Desculpa pelo português meio zoado também e por não ter deixado os slides visualmente mais interessantes. Ficou bacana. Tô fazendo esse negócio aos poucos, por tempo e o preguiça dominou. Provavelmente falhei em me aprofundar alguns pontos, mas tudo bem. De qualquer forma, é isso. Valeu, Narras. Trecho do subestimado episódio 14. Hey, você acha que eu sou patético? Acho. Então, o que você ainda está fazendo aqui com um perdedor como eu? Então, assim, eu acho que o incômodo que o Marcos Subaru teve com o meu vídeo é mais sobre o que eu falei no episódio 1, do que no resto tá de boa, aparentemente. Mas deu pra explicar, eu acho, o ponto. Eu acho que por mais que o Marcos Subaru, tá aqui no chat, possa discordar de mim, eu acho que ele entendeu o meu ponto de vista. Mas, igual eu falei, meu gosto... você gostou ou não, ReZero? Eu gostei de ReZero. Eu não acho que ele é tudo isso que as pessoas falaram. Tipo, ReZero é o melhor anime de todos os tempos. Mas eu acho que é uma obra boa. É uma obra que consegue melhorar. E é uma obra que eu recomendo para as pessoas assistirem. E é uma obra que eu tenho interesse de ver a continuação. Meu veredito pra ReZero é divertido, assistam, tem coisas muito legais. Porém, o ponto mais fraco do anime é o Subaru. Ele tem momentos legais, mas o Subaru ele acaba sendo o que puxa o anime pra trás. Não que ele não melhore, mas pensa assim. No início, não o Subaru tá aqui e o Subaru tá aqui. Tudo que não é o Subaru tá aqui, o Subaru tá aqui. Aí a obra vai crescendo. E o Subaru também. Mas o Subaru sempre tá atrás. E isso sempre faz a média cair, entendeu? Mas o Subaru tem vários momentos legais. Eu gosto muito da cama dele. O momento dele do final no último episódio também é bem legal.
eu acho que é um problema que pode ser corrigido, mas é aquilo. Muita gente falou, mas na segunda temporada... Teve muita gente que falou, você não pode reclamar da primeira temporada de ReZero porque tem a segunda. A segunda temporada que saiu, tipo, 10 anos depois da primeira temporada. Então quer dizer que ninguém podia falar um A de ReZero até a segunda temporada sair. Agora não saiu a terceira temporada, não pode falar da segunda temporada nem da primeira porque não saiu a terceira. Porra, isso é coisa de otaku burro, tentando defender a própria obra, né? Então... Sempre tem. ReZero é uma obra boa. O Subaru é um personagem que começa muito mal construído, na minha visão. Porém, o autor parece ter essa noção e compensar isso de outras formas. Aí vai do gosto de cada um. Uhum. Eu prefiro que tivesse mantido o início da novel, muito mais interessante. Eu também achei mais legal. Eu desabafei no vídeo de ReZero falando sobre questões da minha vida e tal. Então não tem como dizer que foi uma... Como que as pessoas falam que eu fui hater do vídeo, que eu só falei bosta, se tipo os comentários que o cara mostrou aqui, né? Sendo que no vídeo eu falo, cara, essa cena é muito boa, eu posso comentar sobre isso, que é uma coisa que eu já passei parecido. O Subaru aqui é um baita reflexo, e é muito interessante, muito bem escrito. Porque você criticou o anime favorito delas. Pois é. Não, mas o Marco Subaru veio aqui na moral. E assim, ele falou que ele não concordou comigo, mas ele só não concordou em um ponto, basicamente, né? Que é o início do Subaru. O resto ele concordou comigo no vídeo todo, pelo visto. O que você acha dos objetivos secundários do Subaru? Tipo, o principal você não compra pelos motivos que você já justificou. Eu não lembro dos objetivos secundários do Subaru, desculpa. Mas os objetivos intermediários do Subaru eu acho que são ok, pelo que eu me lembro. O seu vídeo me deixou com vontade de assistir ReZero, que bom. Sobreviver, ganhar confiança das irmãs e tal. Eu acho ok, eu não tenho nada contra. Meu negócio com o Subaru é a apresentação dele e o romance com a Emília. O resto eu não... Eu acho que tem umas partes meio Ed, né? Ele tá sendo torturado lá pelo cara. Esse negócio meio Ed, tem aquelas rotas do Subaru rei do orgulho, o Subaru rei da putaria. É meio cringe assim, né? Mas eu vou fazer isso no Battle Hentai, eu não posso ser hipócrita. Quer dizer, eu sou hipócrita, foda-se. Vou fazer mesmo, vou ganhar dinheiro em cima de garoto de 14 anos que fica em choque. Ai, cara. Isso vende? Pois é, tem que vender, mano. Tem que vender. É isso aí. Pois é. Vai assistir a Season 2? Não. Isso. Inclusive, quem quiser pagar pra eu ver a Season 2 aqui na live com vocês vai ser legal, porque aí eu não posso mais fugir da Season 2 de ReZero. Quanto? É o preço. Regras React. É o preço de um React normal. Tem 24 minutos, aí vai ser um vídeo de 30 minutos. Porque eu não vou ficar só 24 minutos, né? Eu fico conversando com vocês, discutindo. O fato é que 80 pau é grande, né? 24... Não, os episódios de ReZero são grandes, né? Eu posso pular abertura e encerramento, mas eu não vou ver abertura e encerramento porra nenhuma, tá? Pode ser 40. Episódio de anime pode ser 40. Eu pulo abertura e coisa. Tá bom? Porra, o cara tá cobrando mais caro que eu por Mas episódio. eu também não vou ficar Tô 2 louco. horas discutindo episódio, tá, gente? Desculpa. Não tem como eu ficar 2 horas discutindo a parada de R$40. Não. Não ajuda ReZero, não tem abertura nem encerramento? Aí é It's Over pro ReZero, porra. Opa, então a segunda e a terceira temporada saem no precinho de 2K? Talvez a gente possa fazer, depois que eu ver Sonic 2 e Sonic 3, eu não sei qual filme que eu vou ver. Aí a gente pode começar uma barrinha pros episódios de ReZero. Aí a cada tantos reais da barrinha eu vejo um episódio. E aí fica coletivo pra galera aí, não depende de uma pessoa só pagar pra ver tudo, entendeu? Tamo junto, Marcos Subaru. Valeu, dá like, se inscreve aí no canal secundário. E sejam fãs sensatos como o Marcos Subaru, que conversa de forma civilizada. E não seja um mamaco, por favor, não seja um mamaco. Essa é a parte difícil, né? Porque quando aparece um otaku fedido aí é complicado. O maluco, ao invés de conversar na moral, acaba insultando se falar mal da obrinha dele. Mas é complicado. Bom, gente, é isso. Eu não tenho muito o que falar, tá? Como eu falei já falei tudo que eu precisava no início e no decorrer do vídeo, tá? Falei pouco, até porque ReZero, apesar de eu ter acompanhado com vocês em live, mas não é a obra da minha vida, apesar de ter achado muito da hora e tal, principalmente a terceira temporada, pra mim a terceira temporada tá sendo a melhor até então. Mas mesmo assim, o anime num todo ele é bem interessante, ele é muito bom. Mas é isso, não passa disso também, tá ligado? Não é aquela parada que tipo, quero ver mais uma vez que eu achei muito bom e eu quero ter o gostinho de sentir o que eu senti quando assisti a primeira vez. Não é o caso meu. Pode ser que eu até veja um dia, pode até ser, mas não pense em fazer isso tão cedo, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Vou deixar o link na descrição. Até a próxima. E valeu. Alexandre, o homem que